Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão do Ateliê de Literatura e Outras Linguagens. Esta é mais uma ação formativa, está sendo organizada por nós. Eu sou a professora Ivanda Martins, também pela ação formativa do LabFor. Nós temos aqui a monitora também do LabFor, daqui a pouco vai dar uma palavrinha, né? E os mestrandos e as mestrandas do PROGEL, não é? Que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem aqui da UFRPE. Então, essa ação formativa é justamente a sessão de compartilhamento de pesquisas, de leituras, de aprendizagens dos mestrandos e das mestrandas na disciplina de Literatura e Outras Linguagens que estamos na mediação nesse momento, né? E nós hoje teremos 2 ateliês. Nesse primeiro momento, nós vamos ter um ateliê direcionado para uma análise intersemiótica, não é? Que é o processo de a representação da personagem Maria nas obras João e Maria e João, análise intersemiótica, da Gabriela Brasilino de Mello e da Mariana Anunciada. Daqui a pouco as mediadoras também vão apresentar. Então, hoje nós temos as mediadoras Fabíola Cristina, Fernanda Barreto, agradecer também, não é? Esse processo, essas parcerias. Lívia, querida, vou passar um pouquinho para você também para apresentar o LabFor, que a gente está integrando também graduação, pós-graduação. Agradecer a participação de todos e todas. Temos aqui também o coordenador do curso de letras, que está conosco hoje, o professor doutor Eduardo Barbuio. Gratidão também pela participação, Eduardo, pelas parcerias no curso, né? Lívia, querida, fica à vontade para você apresentar um pouquinho o LabFor e depois a gente passa para as mediadoras de hoje, tá certo? Certo, professora, obrigada. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade do nosso LabFor. O LabFor é o Laboratório de Formação Docente, Educação Literária, Linguagem e Inovações Pedagógicas na formação de leitores críticos para a cidadania e inclusão social. Então, o LabFor é um espaço formativo que integra ensino, pesquisa e extensão. E ele faz parte de um programa maior, um programa mãe, que é o programa Multilab. O programa Multilab foi aprovado pelo edital BEST da Universidade Federal Rural de Pernambuco no ano de 2021. E ele é um laboratório multidisciplinar de formação docente, metodologias ativas e tecnologias digitais. Além do nosso projeto LabFor, a gente tem os projetos que fazem parte, outros 2 projetos que fazem parte do Multilab, que é o Lab Ciências e o Lab Digital. E desde então eu convido vocês a conhecerem os 3 projetos. Daqui a pouco eu vou disponibilizar no chat as nossas redes sociais para que vocês nos acompanhem e conheçam todas as atividades do nosso, que a gente está trabalhando durante todo o ano passado e esse ano. Além disso, eu vou compartilhar no chat aqui o link do nosso canal do YouTube, que é onde a gente coloca todas as atividades, tanto as que foram realizadas no YouTube, como essas que a gente faz no Meet, e depois a gente deixa lá, para ficar realmente esse conhecimento compartilhado e dividindo, assim, né, essa aprendizagem com todo mundo na internet. Antes da gente iniciar com as meninas mediadoras, eu quero avisar para vocês que eu vou, ao longo da apresentação delas, assim, no finalzinho, eu vou disponibilizar o link com o formulário da ata da frequência. E aí vocês preenchem ele direitinho para que a gente possa emitir o certificado de participação de todos. Então, não precisa ter feito a inscrição antes. Só preenchendo essa ata da frequência aqui do nosso momento, vocês já vão receber o certificado. E outro recadinho é que daqui a pouco, no final, eu já vou disponibilizar o link da nossa próxima atividade e começar a divulgar. Então, agora eu vou passar a palavra. Outra coisa, outro recadinho. Deixem comentários no chat, gente, para a gente ter um momento de troca com as meninas. As mediadoras vão tirar as dúvidas, vamos fazer uma grande troca aqui nesse ateliê. E é isso. Então, vocês estão sempre convidados para participar do LabFor. Eu agradeço muito a professora Ivanda por ter feito essa integração entre o PROGEL e o LabFor, porque é um conhecimento muito grande que está sendo compartilhado. Aí, agora eu vou passar para... Eu não sei se vai começar com Fernanda ou Fabíola, mas aí eu vou passar para a mediadora dessa primeira atividade. Muito obrigada. Boa tarde. Todo mundo escutando? Sim. Pronto, prazer, gente. Meu nome é Fabíola, né? Muitos aqui já me conhecem, mas para quem não me conhece, estou apresentando. E eu teria o prazer de mediar
esse ateliê, né, das meninas, que eu já amo elas de paixão, já por causa da convivência, né, durante o mestrado, e hoje vocês vão ter essa animação, né, esse prazer também de vocês compartilharem aí o que elas vão trazer, que sempre trazem grandes ideias. A primeira pessoa, né, que eu vou apresentar, que vai conduzir o ateliê de hoje, é a Gabriela Brasilino de Melo Simões. Vou apresentar aqui um mini currículo dela. Ela é graduada em Letras, Português e Espanhol pela Universidade de Pernambuco e, no decorrer da graduação, desenvolveu pesquisas na área de literatura, personagens e intersemiose de gênero. No ano de 2019, participou do projeto de iniciação científica PIBIC, né, PFA. Atualmente é discente do curso de pós-graduação em Estudos de Linguagem, PROGEL, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e bolsista da pós-graduação pela FECAP, né? Não, FACEP. Vamos lá, gente, agora para Mariane, que será, né, apresentado agora o mini currículo dela. Ela é graduada em Letras, Português e Espanhol pela Universidade de Pernambuco, UPE. Ao longo da graduação, desenvolveu pesquisas na área de literatura, personagens, gênero, sociedade e letramento literário. Entre os anos de 2017 e 2019, foi bolsista de iniciação científica, PIBIC e CNPq. Atualmente, é aluna da pós-graduação em Estudos da Linguagem, PROGEL, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Na rede regular de ensino, atua como professora de língua espanhola e língua portuguesa, né? Hoje, o nosso ateliê, né, que as meninas vão apresentar, vem trazendo o tema representação da personagem Maria nas obras João e Maria e João, uma análise intersemiótica. O trabalho tem como foco principal analisar o personagem Maria, de João e Maria, e a representação dela como personagem feminina dentro do conto original e dentro da adaptação fílmica. Eu espero que todo mundo tenha compreendido e vamos começar, né, aí a nossa viagem por essa história maravilhosa aí que aí já vem, digamos assim, enriquecendo, né, nossas imaginações desde criança, e vamos embora agora. Olá, gente, boa tarde. Muito obrigada, Fabiola. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide, certo? Boa tarde a todo mundo. Deixa eu só compartilhar para a gente poder iniciar a conversa. Tá aparecendo aí certinho, que eu não estou mais visualizando vocês. Gabi, tudo certo. Bom, beleza, vamos embora. Bom, gente, mais uma vez, boa tarde, né? Como nós já fomos bem apresentadas por Fabiola, me chamo Gabriela, estou aqui com Mari, né, minha colega. E hoje, né, a gente vai apresentar um pouco sobre essa representação dessa personagem feminina, que é a Maria, tanto no conto dos Irmãos Grimm, né, esse conto que a gente conhece desde pequenininho, como também em sua adaptação fílmica, né, Maria e João, o Conto das Bruxas, de Os Perkins, tá, do ano de 2020. E daí a gente pretende, nesse trabalho, né, a gente tem como foco principal fazer essa análise intersemiótica focada na Maria e apontar quais são, né, as modificações, quais foram os acréscimos, reduções, enfim, que tem, né, que trouxeram essa personagem para as telas de cinema, nessa transição aí entre obras, tá bom? Só que antes da gente chegar nesse foco principal, nessa representação da Maria como personagem feminina, Mari e eu, né, decidimos fazer uma viagem antes, tá? Tendo em vista que a gente está no ateliê literário, né, a chuva de ideias, como a gente gosta de brincar, várias apresentações maravilhosas ao longo das semanas, também achamos importante discutir um pouco, né, sobre alguns pontos antes de chegar propriamente na Maria. E daí, a nossa viagem de hoje, deixa eu só passar aqui. Pronto. A nossa viagem de hoje, ela vai começar falando um pouco sobre o cinema, tá certo? E daí, gente, se torna importante falar sobre esse cinema pelo fato de que, como, né, se teve essa adaptação da Maria para a obra cinematográfica, alguns detalhes, eles, né, surgiram. E falar sobre o cinema, sobre a origem do cinema, sobre esse contexto, tá certo, de arte, se torna bastante importante.
E daí, né, a gênese do cinema, ela se deu em 1890, com um curta-metragem A Chegada de um Trem na Estação, tá certo? Dos irmãos Lumière. É um curta-metragem bem pequenininho, e ele é o primeiro filme que nós temos data. E, inclusive, na época, né, que foi transmitido pela primeira vez, ele foi considerado, assim, um dos filmes que mais causou alvoroço, pelo fato de que, como as pessoas anteriormente a essa data não estavam acostumadas a ter uma arte, né, em movimento, elas se depararam literalmente com um trem vindo na direção dessas pessoas e, com isso, né, elas se assustaram, gritaram, se jogaram das cadeiras. Então, um alvoroço aconteceu na época, né, da primeira transmissão do cinema com esse filme, né, com esse curta-metragem. Inclusive, esse curta-metragem tem no YouTube, né, está disponível. E isso faz, né, pensar logo de começo, né, de início, o impacto que o cinema já começou a ter desde os seus primeiros passos. Só que, quando a gente fala da gênese do cinema, né, e sabendo que esse daí é o pioneiro, nós não podemos também deixar de falar de um segundo pioneiro, que no caso seria A Viagem à Lua, de 1902, né, esse filme que tem aí no slide para vocês. E daí esse filme, minha gente, ele é pioneiro no que diz respeito à ficção. Ele é considerado o primeiro filme de ficção que nós também temos registro, pelo fato de que ele foi o primeiro a não representar uma realidade, como as pessoas estavam acostumadas a assistir nos cinemas. Então, ele traz um filme, né, que também é um curta-metragem, uns 14 minutos mais ou menos. Ele traz um filme que mostra, né, um burburinho de alguns pesquisadores, alguns cientistas, que eles têm um objetivo, né, no clímax do filme, de enviar um míssil a uma lua. E daí o que gera, né, transforma esse filme em uma ficção é justamente o momento em que o míssil atinge, né, uma lua antropomorfizada. Então, atinge esse rosto, um rosto que se mexe e se torna, né, algo que não estavam acostumados nesse público do cinema. Inclusive, o filme, né, que foi produzido por um ilusionista, George Méliès, ele é altamente estudado hoje em dia porque estudos apontam que se não tivesse sido esse o primeiro filme, dado o primeiro passo nessa ficção, talvez, provavelmente, a gente não teria diversos filmes hoje em dia, como, por exemplo, Os Vingadores, né, animações da Disney e assim em diante. Então, esse daí foi o primeiro filme a dar um passo inicial no que diz respeito à ficção, que a gente conhece hoje em dia. E para falar do cinema, também é importante que a gente mencione um pouco sobre o contexto, né? Qual era o contexto em que esse cinema surgiu? Esses primeiros filmes, né, deram seus primeiros passos. A gente vai ter aqui, segundo Robert Stan, a história do cinema e, portanto, da teoria do cinema deve ser considerada à luz do crescimento do nacionalismo, para o qual o cinema se transformou em um instrumento estratégico de projeção dos imaginários nacionais. Ou seja, na época em que os primeiros filmes estavam sendo transmitidos, a gente conseguia observar um cenário que ele era altamente imperialista, né? Diversas potências mundiais, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, estavam nessa corrida imperialista, estavam, inclusive, né, colonizando alguns países, né? Por exemplo, os países africanos, tá? do continente africano. E daí a gente vai ter um contexto que mostra as pessoas desses países colonizadores como sendo pessoas altamente nacionalistas, consumistas, até então concordando com esse quesito do imperialismo, tá? E isso vai, querendo ou não, também afetar nos tipos de narrativa que eram feitas naquela época. Então, as narrativas produzidas nesses primeiros anos de filme vão trazer algumas histórias que falam justamente desse papel do colonizador mediante aos países colonizados. E toda a narrativa, ela tende a vir através justamente da ótica do colonizador, né, da perspectiva do colonizador. Fato esse que faz com que as pessoas, por exemplo, que residiam na Europa, né, se sentissem extremamente assim pertencentes nacionalmente, né, tivessem aquele amor pela pátria, enquanto as pessoas que moravam nesses países colonizados, né, tivessem um sentimento ruim, um sentimento negativo, um ressentimento com relação a essas histórias que estavam sendo transmitidas. Então, inicialmente, era esse o contexto histórico que a gente tinha nos primeiros filmes. Também é importante a gente mencionar, antes que eu passe para o próximo slide, um pouco sobre o modo, né, como os filmes eram construídos. E a gente vai ter alguns detalhes que são importantes para que a gente entenda hoje, né, toda essa produção de filme, né, que inclusive é uma produção bem dinâmica, bem árdua,
que nós temos hoje em dia. E daí os primeiros filmes, logo nos primeiros anos, eles eram filmes que apenas tinham um único quadro, um único plano, né, uma cena. Com o tempo, começaram a se criar filmes com mais de uma cena, porém eram filmes com excesso de informação. Inclusive, A Viagem à Lua, quem for assistir, né, quem tiver interesse, também tem no YouTube, vai trazer, né, tanta informação que chega a um ponto que, se você não conseguir prestar atenção no que está acontecendo, você se perde. Então, era um excesso de informação. Inclusive, também se tinha a questão da não continuidade, porque esses filmes, como se tinha tanta informação e a narrativa, ela às vezes não conseguia ter uma continuidade, significava, né, que a história começava também não ter, consequentemente, uma fluidez. Algumas dessas situações que eram responsáveis por isso eram as elipses narrativas, por exemplo, que apareciam, tem muito em desenho animado, não sei se vocês se lembram, mas a gente vai ter uma cena, né, a cena acontecendo aí do nada, aparecia uma legenda assim, aí cortava a cena. Então, as elipses narrativas eram bem conhecidas nessa época. Também tinham aquelas obras que, ao invés de serem alugadas, elas eram vendidas, e daí as pessoas se achavam, né, no direito, tinham essa liberdade de simplesmente trocar as cenas do filme, ou, por exemplo, mudar o final do filme. Então, tem uma época que vai até o ano de 1915, quer dizer, e são filmes que têm, por exemplo, vários finais. Então, todo esse acúmulo de informação, essas interrupções da não continuidade, fizeram com que os produtores de cinema nessa época se vissem, né, na necessidade de dar uma organizada. Então, a partir de 1915, nós vamos ter finalmente os primeiros filmes que trazem a continuidade narrativa, e eles também trazem uma homogeneização no que diz respeito às questões, não só da história, né, do conteúdo, mas também as questões audiovisuais. Então, os filmes como nós conhecemos hoje, eles começaram a se organizar de maneira mais homogênea a partir do ano de 1915. E, claro, evidentemente, passaram por diversas mudanças, incluindo também as mudanças que nós temos aí com a ficção, que foram cada vez melhorando, né, e recebendo efeitos visuais, sonoros, até chegar ao que a gente conhece hoje. Bom, gente, e eu não posso, né, não falar de cinema sem falar de adaptação. Inclusive, à medida que eu for passando os slides, tem alguns filmes, tá, por detrás aí da informação. Caso vocês queiram, caso vocês conheçam, também podem comentar no chat, tá bom? E caso não conheçam, eu sugiro que são obras bem famosas, bem legais, tá bom? E daí eu não posso não falar de cinema sem falar de adaptação. A gente conversa bastante de adaptação nessa nova disciplina com a professora. E a gente, né, nos nossos estudos, conseguimos observar que o cinema ela é uma arte heterogênea, né? Ela é uma arte que ela independe das outras, por mais que, querendo ou não, às vezes tenha essa influência. Então, o cinema para Hutton, nessa questão da adaptação cinematográfica, em primeiro lugar, é vista como uma entidade ou produto formal. Né? A adaptação é uma transposição anunciada e extensiva de uma ou mais obras em particular. Ou seja, a gente tem sim uma obra que foi adaptada, que teve como inspiração, como referência, uma obra original, tá? Tirando aqui como exemplo as obras literárias. Daí a gente tem essa referência, tem essa inspiração, mas a partir do momento que essa obra ela é adaptada, ela ganha novas características. Ela, inclusive, não precisa ter essa relação de dependência, essa relação também de fidelidade, como a gente bem conversa aqui. Então, essa relação de fidelidade, inclusive, incomoda, né, vários fãs de filmes, de sagas, por exemplo, até mesmo de conto de fadas, né, que quando se tem essa adaptação, várias coisas são modificadas. Então, a gente tem acréscimos, tem reduções, enfim, inúmeras mudanças que fazem com que algumas pessoas se incomodem um pouco. Sendo que, ao se tornar uma adaptação, ao, né, anunciar essa nova obra, a fidelidade ela não se torna assim um critério. Ela pode sim acontecer, porém não é um critério de avaliação nem de obrigação, tá? Mas há sim essa transposição, como diz aqui na citação, né, anunciada com as demais obras a qual ela se inspirou. E também é importante destacar que a adaptação, dentro de diversas mudanças que nós temos, também tem as personagens, né, que também são adaptadas, que também se modificam. E as personagens que existem, por exemplo, na literatura, obviamente, elas se manifestam de forma totalmente diferente da personagem do cinema.
E as personagens, né, tomando como exemplo da literatura, elas são personagens que elas têm um narrador por trás, um narrador, seja em primeira, seja em terceira pessoa, que vai descrever elas, vai descrever as cenas, vai contar a história delas, enquanto no cinema a gente não vai ter esse narrador, a gente não tem uma voz off, né, a não ser por alguma razão que exista, mas normalmente não se tem essa voz off narrando cada segundo da história, né? Na literatura a gente vai ter as personagens que elas são narradas, são descritas e que possivelmente, né, dependendo ali da nossa imaginação, a gente consegue até fazer, né, algumas diferenças, criar alguns rostos, por exemplo, fazer algumas mudanças de acordo com o que foi nos dado. No cinema, essas personagens, quando são adaptadas, por exemplo, elas não mais possuem simplesmente aquela descrição, podem muito bem ser modificadas, como também elas nos trazem aquela imagem concreta. Então, não podemos ter uma imaginação, assim, como é que eu posso dizer, um pouco mais tão liberta, feito temos na literatura, porque a imagem nos é dada, tá? A partir do momento em que temos ali a personagem dentro do cinema. E é importante destacar também que quando falamos de personagem do cinema, visto que não há esse narrador, as personagens elas recebem esse papel, nessa responsabilidade de dar vida ao filme. Então, elas são a ação do filme. E através dela, né, a gente consegue ter o desenrolar da história, ter, de fato, essa narrativa se sucedendo. Aqui, de acordo com Gomes, nós vamos poder perceber que no filme evoluem personagens romanescas encarnadas em pessoas, ou, se o preferirmos, personagens de espetáculo teatral que possuem mobilidade e desenvoltura como se estivessem no romance. Passando aqui, de forma bem breve, eu vou mencionar um pouco sobre esse impacto histórico-social que o cinema ele causa, né, querendo ou não, na sociedade de uma determinada época. É importante nós sabermos que quando falamos do cinema, temos que entender que ele faz parte, tá, do nosso cotidiano e que o cinema ele tem esse poder, né, de registrar aspectos sociais e históricos, ok? E também, né, não só registrar esses dois aspectos em uma dada sociedade, em um dado momento, como também ele pode ser, né, o responsável por propagar ideologias. Inclusive, essas ideologias, sejam positivas ou negativas, elas podem sim, né, modificar de alguma forma aquele contexto a qual o filme está inserido. Um exemplo bem clássico que a gente tem, infelizmente um exemplo bem negativo, são os filmes e as que se tinha na época dos regimes totalitários, né? Então, eles são um exemplo bem comum que a gente faz para poder nos situar um pouco, né, a respeito desse impacto. Nessa época, as pessoas utilizavam dessas propagandas, desses filmes, para poder, né, querendo ou não, propagar as ideologias nazistas, fascistas, e assim a gente consegue entender a importância de um filme e o quão esse filme ele pode funcionar, né, como propagador desta ideologia e registrar esses aspectos sociais históricos daquela determinada sociedade, tá? E daí, aqui, segundo o de Jesus, nós vamos entender que é possível enxergar discursos subliminares, não visíveis e não ditos da sociedade, na época em que o filme foi produzido. Por conta disto, cabe enfatizar a importância do estudo do cinema como documento da história, pois nele encontra-se plasmado em imagens, acontecimentos econômicos, sociais, políticos, culturais e também estéticos que auxiliam na compreensão da sociedade moderna. E é justamente mete ao cinema como se tornando, né, estando em posição de um agente cultural, um agente social, um agente histórico, e ele, querendo ou não, nos remete ao contexto ao qual está inserido, a não ser que, claro, evidentemente, né, seja um universo totalmente diferente e não queiram, né, associar o contexto do momento para dentro do filme. Mas, a partir de um filme do cinema, a gente consegue compreender ele está inserido. Então, portanto, esse contexto é importante porque ele pode, né, se necessário, modificar a maneira como o filme foi construído, ou o caminho inverso pode acontecer também, né, uma via de mão dupla. Então, a gente pode também ter o filme como sendo influenciador desse contexto, né, o interno influenciando o externo também. E daí a gente entende que é produto da cultura de massas na era do capital e difusor de ideologias, né? O cinema ele se mostra um campo investigativo extraordinário para pesquisadores das ciências humanas de modo geral. Logo, o cinema deve ser considerado como agente da história em virtude de sua interferência direta ou indireta na própria história.
Por outro lado, o cinema é a todo momento influenciado pela história, ou seja, dialético, pela contradição apresentada em seus múltiplos aspectos, tanto na construção do filme quanto no impacto sobre a sociedade, tá? E daí, para finalizar essa questão, então, portanto, o cinema, né, em todos os nossos estudos, né, nas nossas pesquisas, nas nossas vivências, ele possui posição, sim, de uma linguagem, inclusive uma linguagem, né, ele assume esse papel de uma linguagem portadora de sentidos. E a partir desse filme, nós conseguimos ter esse impacto, tá certo, sobre a sociedade, um impacto histórico, social, cultural e afins, tá? Um impacto que, inclusive, vai fazer com que as pessoas entendam, né, e observem a sociedade a qual estão inseridos, tá certo? E quando a gente fala desse cinema portador, né, dessa linguagem portadora de sentido, a gente não pode, inegavelmente, esquecer das pessoas que assistem esses filmes e que, a partir deles, começam a pensar, a sentir, né, a visualizar algumas informações, a ter senso crítico, dependendo do filme que ali esteja sendo transmitido. E é justamente a partir disso que podemos entender que, na análise fílmica, deve-se considerar também o próprio filme, mas também o entorno dele como sistema de produção, o público a quem se dirige e que reelabora diversificadas leituras da obra consumida, a crítica que o avalia de um ponto de vista menos ou mais especializado, o regime de sociedade e o poder que constrange ou delimita as possibilidades de elaboração dessas produções cinematográficas, tá certo? E para finalizar essa parte do cinema, como eu mencionei com vocês, né, não há um narrador, certo? Há um foco narrativo, sim, né? Não há aquela voz off, como eu disse para vocês, né, a todo instante narrando a história, como nós temos, por exemplo, em uma literatura, né? Literalmente um narrador ali a todo momento nos contando a história. Aqui, dentro do cinema, nós vamos ter um foco narrativo um pouco diferenciado. Inclusive, quando nós temos uma obra sendo adaptada, uma obra literária sendo adaptada, nós vamos ter essa mudança de foco, pelo fato de que agora no cinema esse foco ele vai se demonstrar pela união da câmera com as perspectivas do diretor. Então, a união desses dois aspectos vai fazer com que este seja o foco narrativo dos filmes do cinema, tá certo? E daí é importante destacar também que, obviamente, né, vai depender do filme, vai depender dos cortes, vai depender se por alguma razão alguém quiser colocar uma voz off, mas até então o foco narrativo ele se demonstra, né, ele se posiciona dessa maneira, tá? E daí a câmera, ao captar as imagens ficcionais ou documentais, ultrapassa os limites do visível, incorporando aspectos não visíveis à medida que vai registrando o mundo que o rodeia. Atentar para as contradições que passam pela lente da câmera possibilita identificar o não visível, os lapsos e avessos de uma sociedade, tá? Então, agora eu vou dar a voz a Mari, para a gente partir para o segundo ponto, para poder entender a Maria, tá? Então, seguindo para o segundo ponto, é importante lembrarmos que esse ponto ele tem totalmente relação com o que Gabi falou sobre o impacto social, porque nós vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de representatividade, sobretudo a representatividade feminina na ficção, ou seja, como a mulher ela é representada por meio das personagens, que são os seres actantes dentro do processo narrativo ou dentro do processo cinematográfico, tá? Então, como é que essa mulher é esboçada no plano ficcional e como eram e são os perfis de representatividade feminina que são apresentados e consumidos pelo público? Porque quando nós falamos de cinema, nós não podemos esquecer disso, que os filmes eles são produzidos, mas na medida que eles são produzidos, eles são também consumidos por um público específico, consumidos por uma massa, tá certo? Pode passar, Gabi. Então, vê. Quando falamos de representação feminina, algo é muito importante, porque durante muito tempo, essas mulheres elas não eram representadas. E quando elas eram representadas, elas eram mal representadas, como coloca Butler, certo? Porque durante muito tempo, a linguagem que era utilizada para representar o feminino era a linguagem masculina. Então, era uma linguagem permeada pelo que o masculino acreditava ser o feminino, certo? Então, essa falta de espaço no meio artístico, esse cerceamento no meio artístico, e se nós formos observar, por exemplo, a questão do cânone literário, tá? Esse cerceamento, essa falta de espaço,
restringiu durante muito tempo as mulheres a desenvolverem uma linguagem própria delas, uma linguagem onde elas pudessem representar os seus pensamentos, os seus anseios, onde elas pudessem se colocar como protagonistas, de fato, de uma sociedade. Então, como Zinani ela defende, a voz das mulheres sempre foi silenciada, impedindo-as de desenvolver uma linguagem própria, utilizando-se para expressar-se a linguagem do gênero dominante. Quando nós falamos de gênero dominante, tá? Neste caso, nós estamos falando do gênero masculino, porque como o Gabi bem colocou, essa questão do impacto social, essa questão da produção artística sempre vai estar atrelada ao contexto histórico de produção. E quando nós voltamos a alguns anos, o contexto histórico de produção era um contexto permeado pelo patriarcalismo. Então, diante desse contexto, a linguagem que era reverberada, a linguagem que era transmitida sobre o que as mulheres pensavam, era baseada numa ótica masculina. Por isso que as mulheres elas eram representadas, na maioria das vezes, como submissas, como mulheres passivas, como mulheres que só tinham basicamente duas funcionalidades na sociedade, que era a funcionalidade de ser dona de casa e de procriação, porque era justamente o que o contexto da época perpetuava através dessa perspectiva varonil. Pode passar, Gabi. No entanto, partindo mais para um contexto contemporâneo, Alexandra Kollontai, em sua obra A Nova Mulher e a Moral Sexual, se não me falha a memória, é esse o título, se eu errar é uma palavrinha ou outra, tá? Ela vai trazer que a literatura contemporânea, diferente da literatura anterior, é uma literatura que é rica, sobretudo, em figura de mulheres. Mas essas mulheres, elas vão ser heroínas que vão conservar simultaneamente as características da mulher antiga e da mulher nova. Então, como é que seria essa característica da mulher nova e da mulher antiga? Quando nós falamos da mulher antiga, nós estamos falando daquela mulher que é mãe, aquela mulher que é esposa. E quando nós falamos da mulher nova, nós estamos falando da mulher que, além de ser mãe, além de ser filha, além de ser esposa, é uma mulher que tem profissão, é uma mulher que trabalha e é uma mulher que assume um protagonismo social ao colocar a sua voz na sociedade. Então, é sobre isso, basicamente, que Kollontai ela fala quando ela pontua e chama essa nova mulher de heroína, porque ela assume esses dois patamares, vamos assim colocar, e ela faz essa fusão. É uma mulher que não é apenas limitada pelo seu desempenho maternal ou pelo seu desempenho enquanto esposa, mas é uma mulher que, além de ser esposa, além de ser mãe, ela é também profissional, ela é uma pessoa que estuda, ela é uma pessoa que se coloca, ela é uma mulher que assume posições que antes eram assumidas apenas por homens na sociedade, é uma mulher que ela assume o protagonismo, tá? Pode passar, Gabi. Então, Kollontai ainda vai trazer que as mulheres do novo tipo, elas destroem os velhos princípios na alma das mulheres que ainda não se aventuraram a empreender a marcha pelo novo caminho. Então, são essas mulheres que rompem com os dogmas que as escravizavam. Então, nada mais representativo para falar dessas mulheres que rompem com esses dogmas do que Frida, né? Isso, que foi uma mulher que rompeu barreiras a ela atribuídas durante aquele período de produção. Não só Frida, mas entre outras escritoras. Eu acredito que tem um pessoal aqui que trabalha com a questão da literatura de Conceição Evaristo e entre outras escritoras que quebraram e, de fato, romperam com os limites que a mulher eram atribuídos no passado, tá? Então, por que se tem a importância de estudar como essas mulheres eram representadas e como elas são representadas hoje? Quando nós partimos para esse pressuposto de estudar essa trajetória da representação feminina, nós oportunizamos observar a luta, a conquista, em prol de uma representatividade que hoje é tida, mas que ainda pode evoluir, que nós sabemos que a luta é constante em prol do ganho dessa representatividade. Então, como Cavalcante coloca, voltar para o passado é tentar reconstruir os fios que teceram a história da mulher, ou seja, é voltar para o passado para entender como era, como isso amadureceu, como é hoje, como possivelmente poderemos avançar para que no futuro seja ainda diferente, tá? Pode passar, Gabi. Pronto. Já que falamos dessa questão de representatividade feminina, no plano da arte, no plano da ficção, seja no cinema, seja na literatura, a personagem que é responsável por trazer toda essa ação para o plano artístico
como Gabi já bem colocou, tá? Mas aí surge aquela ideia, quantas vezes nós nos identificamos com o comportamento das personagens televisivas, sejam personagens de novelas, personagens de série, quantas vezes nós nos sentimos representadas por esses seres habitantes aí do mundo ficcional. Então, sobre isso, Cândido, em sua obra A Personagem de Ficção, ele vai trazer que a personagem, de fato, ela possibilita essa adesão afetiva, essa adesão intelectual do leitor, seja pelo mecanismo de identificação, de projeção e de transferência. Tudo isso porque essa entidade, vamos assim colocar, do ponto de vista ficcional, ela muitas vezes traz, de fato, questionamentos que nós vivenciamos no nosso cotidiano, tá? Então, por isso que se tem a importância de se ter esse conhecimento acerca da personagem, porque a personagem, muitas vezes, ela vai comunicar, ela vai representar aquilo que, de fato, nós vivenciamos, tá? Então, por isso que nós vamos observar essa possibilidade de adesão intelectual, essa possibilidade de adesão afetiva. Pode passar, Gabi. Esqueci de ligar o microfone. Bom, gente, continuando aqui, né, o último ponto, antes de chegarmos na Maria, né, vai falar um pouco sobre a questão do maravilhoso, né, não esse Grinch aí, mas a questão da narrativa pertencente ao maravilhoso, tá? E daí, gente, nós vamos ter o maravilhoso e o fantástico como sendo dois tipos de narrativa que eles se assemelham bastante, só que há uma diferença. Quando a gente fala de um texto que ele pertence às características do fantástico, estamos falando de textos que eles vão ficar beirando entre a realidade e a não realidade. São histórias, por exemplo, que possuem elementos que não têm uma comprovação científica de que realmente não existem, né? Por exemplo, são as famosas histórias de terror, tá certo? Nesses contos de suspense e por aí vai, em que quando as pessoas leem ou quando as pessoas assistem, elas ficam com aquela pulga atrás da orelha, né? E ficam se perguntando se aquilo realmente existe ou não. Então, esse fantástico, ele vai trazer questões que abordam justamente essa realidade, essa transição, né? Esse meio termo entre ser real ou não real, né? A gente não tem, de fato, uma resposta. Quando a gente fala das narrativas que pertencem ao maravilhoso, né, que é inclusive a narrativa dos contos de fada, né, a gente vai ter uma espécie de história que, número um, ela não vai, como é que eu posso dizer, ela vai certificar o que a gente já sabe de que esses elementos dessa história, eles não existem de verdade, como, por exemplo, fadas, gigantes e por aí vai. Então, eles são comprovados cientificamente de que não existem, né? E daí, além disso, a gente também vai ter um universo que, dentro dele, todos os personagens eles não vão se questionar, tá certo, sobre aquela situação que está acontecendo ali. Por exemplo, a gente vai ter Peter Pan, né, que vai ter um universo em que as pessoas, por exemplo, não discutem a existência da Sininho, né, da Tinkerbell. Então, é um cenário próprio, é um cenário que se distingue, né, do fantástico por conta disso. Daí, né, o conto maravilhoso ele vai relatar acontecimentos impossíveis de se realizar dentro de uma perspectiva empírica da realidade, sem ao menos referir-se ao absurdo que todo este relato possa aparecer ao leitor. Então, nós não vamos questionar, pelo contrário, né, a gente vai até gostar, né, de conviver, de observar aquele universo que foi criado, né, com aquelas coisas imaginativas. E daí, né, a narrativa do maravilhoso, ela instala seu universo irreal, sem causar qualquer questionamento, estranhamento ou espanto no leitor, porque, ao não estabelecer nenhuma via de conexão entre o universo convencionalmente conhecido como real e sua contradição absoluta, o irreal, reforça os parâmetros que o orientam no seu conhecimento empírico do que seja realidade. Então, os contos de fada, eles se encaixam dentro desse tipo de narrativa, porque nós vamos ter um universo em que não há questionamentos, né, sobre esses elementos que lá existem. Aqui tem um exemplo de Pinóquio, né, um conto, né, bem conhecido, teve várias adaptações para o cinema, e daí essa história ela vai trazer um menino de pau que fala, que anda, que convive ali, e as pessoas não questionam, tá certo? Inclusive é engolido por uma baleia, depois sai, enfim, tem toda aquela história. Não há questionamentos, mas também nós temos a certeza de que também não existem, né, na nossa realidade, tá certo? E é justamente trazendo
esse universo do maravilhoso, né? Como a gente passou por todas essas questões que norteiam o cinema, a representatividade feminina e esse tipo de narrativa agora visto, que a gente chega finalmente nas heroínas, né? E o maravilhoso feminino. Como vocês podem observar aqui, a gente trouxe alguns exemplos, né? Existem diversos outros, mas a gente quis pontuar esses, né? Para a gente ter pelo menos, né, uma orientação norte do que se trata, né? Toda essa questão. A gente vai ter essas personagens como sendo personagens fortes, à frente do tempo, personagens ativas e personagens que se demonstram, né, protagonistas de suas próprias histórias, tá? A gente tem Melinda, né, em Valente, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma personagem, né, uma princesa medieval que ela não quer se casar, ela quer ter um outro tipo de vida, o que não era normal naquela época para as mulheres, né? Porque a mulher, ela sempre foi ensinada a crescer e a conviver e a ser treinada para o quê? Para o matrimônio. Então, Melinda, ela não quer ter esse tipo de vida, mesmo que a sua família queira, né, forçar a se casar. Inclusive, no filme, né, na animação, a gente consegue observar que a mão de Melinda, né, ela é colocada em disputa para ver se alguém consegue, né, quem vencer ganha ela e se casa com ela. Então, a gente tem a mulher até em posição de objetificação, né, como um objeto, que no final, quem conseguir vai levar como prêmio. Então, essas animações, elas mostram como essas personagens, elas estão, né, em posição mais ativa, e Melinda recusando toda essa situação que a sociedade estipula, né, para a vida de uma mulher, ela se demonstra ser um tipo de personagem, né, como é que eu posso dizer? Além de protagonista, ativa mesmo em sua própria história. E daí embaixo a gente vai ter Mulan, tá? Todo mundo conhece Mulan, e a gente tem a animação de 1998, se não me falha a memória, passava até na sessão da tarde. A gente vai ter essa animação e a gente vai ter também agora, 2020, a adaptação fílmica, né, o live action. Então, a história de Mulan retrata também uma história de uma mulher que, coincidentemente, também não queria se casar, mas que dentro de sua história, inclusive dentro desse filme, vão dizer que a mulher ela é treinada para o casamento, é o objetivo de vida da mulher se casar. E Mulan não quer isso. Ela quer trazer, sim, orgulho para a sua família, mas não dessa forma. Então, a história vai contar, né, essa personagem ocupando o lugar de seu pai em uma guerra, porque seu pai estava doente e ele era o único homem da família, então ela ocupa seu lugar quando o exército o convoca, tá? E a partir disso a gente consegue observar uma personagem forte, trazendo todos aqueles ideais que nunca são atribuídos às mulheres, porque as mulheres sempre demandam fraqueza, fragilidade, enquanto os homens têm a força, têm a racionalidade, né? Então a gente consegue observar o inverso, a gente consegue finalmente ter uma mulher representando tudo isso que as pessoas nunca lhe atribuíam, tá? Mari, quer falar de Alice? Pode falar, eu falo... O que eu gostaria de destacar em Alice era justamente esse título que nós atribuímos de heroínas, porque Alice ela vai trazer toda essa perspectiva de que é uma menina que é doce, tem essa questão de doçura, tem essa questão de fragilidade, mas não é uma fragilidade que leva à passividade, que leva à submissão. Muito pelo contrário. Apesar de ser doce, apesar de ser sensível, entre aspas, esses aspectos, quando relacionados a Alice, eles corroboram para que ela se aventure em prol daquilo que ela deseja, em prol daquilo que ela tenta descobrir, que ela quer ao longo do filme. Então, justamente esse título de heroínas, ele casa justamente com essas personagens por isso, porque são personagens que elas não se esquivam completamente dos papéis que a elas um dia foram atribuídos, mas elas se colocam à frente também por romper, por quebrar esses limites, tá? E se lançarem em prol de outras características, de outras adjetivações, tá certo? Para esse plano feminino. Pode falar, Gabi. Pronto, e vai ter Enrolados. Quer falar também sobre ela rapidamente? Em Enrolados é possível perceber aqui já justamente toda uma modificação, né? Porque no conto nós temos lá a princesinha, ai, que lindinho, que meiguinho, que está presinha lá na torre. Aí chega o príncipezinho, joga suas tranças. Ela joga a trancinha, ele sobe. Aí tem toda aquela situação. Aí a princesinha é resgatada pelo príncipe, tudo certo. Eles foram felizes para sempre. Aqui em Enrolados nós já vamos ter uma quebra de expectativas, porque o príncipe, minha gente, ele é totalmente assim, meio louco, ele é totalmente desconstruído, ele é uma figura assim humorística, que apesar dele ajudar nesse processo de salvar, como é o nome dela mesmo? É Rapunzel mesmo. Rapunzel. É Rapunzel mesmo no filme? É.
Não é? É não? Eu não sei, não lembro. É, minha gente. É? Eu não lembro, mas... Informadas, pronto. Por mais que ele ajude nesse processo de salvar, de tirar da torre, nós conseguimos observar que ele é um príncipe que ele vive totalmente enrolado em sua vida social. Ele é um príncipe que rouba, ele é um príncipe que faz isso, que faz aquilo. E depois que ele resgata a princesa, a sua vida tem totalmente uma reviravolta, porque ela é que passa a assumir esse protagonismo. Ela é que passa a libertar o príncipe dessas situações difíceis e complicadas. E nós conseguimos observar que ela, o tempo inteiro, ela é racional, ela pensa. O príncipe dela é totalmente aquele bobalhão, que deixa se levar pelas emoções, enquanto que ela não, ela é a crítica, ela é a que pensa, ela é a que se lança para fazer as coisas, ela é a que assume realmente o ativismo, ela é aquela mulher que ela manda na relação e que resolve tudo. E detalhe, ele pode até resgatar ela da torre, né? Mas ao longo do filme a gente vai conseguir observar que ela que fica salvando ele quando acontecem as coisas. Então, não era a normalidade dos contos de fadas no início, né? As adaptações estão começando a trazer esse lado também da mulher salvando os personagens. Um salvamento mútuo, né? Sim. Ele a liberta e ela também faz um processo de libertação daquela bobice toda dele. E o que é interessante é que ele liberta a princesa de uma torre, mas ela o liberta da vida que ele vivia. Então, a liberdade que ela traz não é apenas uma liberdade relacionada a uma construção, que é a torre, mas é uma liberdade relacionada a uma mudança mesmo de vida. Então, o personagem ele tem uma mudança de vida através das ações da personagem feminina. Pronto. Perfeito. E daí, gente, ai, meu Deus. E daí chegamos finalmente nela, né? Na Maria, né? O que a gente tanto quer falar hoje. Como a gente disse, trouxemos esses exemplos de heroínas dentro da... Mas daí a Maria, ela também é importante, inclusive foi a escolhida de hoje para a gente focar um pouco mais. Bom, gente, a Maria, ela tem o seu conto, né, João e Maria, dos irmãos Grimm, é um conto bastante antigo, que conta a história, para quem não se lembra, todo mundo conhece, né, mas para quem não se lembra, conta a história de dois irmãos, que o pai e a madrasta jogam na floresta, eles se perdem, encontram uma casa, né, construída de doces, lá encontram uma bruxa que aprisiona eles, que fica alimentando eles para poder engordar, para assim ela poder, né, devorá-los. E daí a gente vai ver que no final Maria salva João, né, com a ideia que ela tem de empurrar a bruxa na fornalha, e os dois, né, se salvam, ficam juntos, voltam para casa, né, e tem aquele final feliz de conto de fadas. E daí, gente, só que desde o conto dos irmãos Grimm, a gente consegue observar algumas coisinhas a respeito de Maria, como, por exemplo, nesse conto, que inclusive é um conto bem objetivo, bem curtinho, a gente vai ter Maria e João tendo a mesma idade, certo? Eles têm a mesma idade, são crianças. Só que Maria, mesmo sendo criança, tá certo? A ela sempre é atribuído características de domesticidade e também de maternidade. Então, mesmo sendo da mesma idade que João, Maria acaba que tendo aquele sentimento de proteção do irmão, como se fosse mãe dele. E, além disso, também, em várias cenas do conto, a gente consegue perceber essa posição de domesticidade, pelo fato de que Maria tem que preparar as coisas dentro da casa, Maria tem que servir o irmão para que o irmão fique gordinho. Então, a gente traz aqui nesse trecho, como exemplo, que descobriram que a velha era uma terrível bruxa que queria fazer delas o seu jantar. A bruxa mandou Maria preparar a comida para o seu irmão e repetir o tempo inteiro: o menino precisa engordar para ir para a panela. Então, gente, a gente sabe que essa construção da mulher como, né, essa figura materna, essa mulher que apenas serve para as questões domésticas, é uma figura cultural, é uma figura simbólica que foi construída por uma sociedade, né, patriarcal. Então, essa figura de Maria, ela é colocada nessa história diante dessa posição, mesmo ela sendo uma criança, tá certo? E mesmo estando em perigo. Vai, Mari. Então, ainda no conto, por mais que o conto ele seja muito antigo e se tenha toda essa construção de Maria ter a mesma idade que o irmão, de a Maria ser atribuída funções que se referem a essa questão do materno, tá? Essas responsabilidades domésticas, nós conseguimos observar que, mesmo sutilmente, o conto ele já traz alguns indícios desse plano intelectual, ou seja, desse plano de pensar e do ativismo da mulher, tá? Enquanto protagonista.
Isso nós podemos observar aqui nesse fragmento, ó, vê só. Mas eu não sei como entrar no forno, disse Maria. Tola, olhe, é assim. E a bruxa mostrou colocando a cabeça no forno. Maria empurrou a bruxa, que caiu dentro do forno. Em seguida, libertou João e se abraçaram de felicidade. Observa que quando Maria diz que não sabe entrar no forno, isso não é um pensamento ingênuo. Isso é um pensamento que já perpassa todo um planejamento, tá? Toda uma questão de intelectualidade mesmo, de já projetar o que ela poderia fazer a partir da ação da bruxa. Pode ver que depois que a bruxa ela entra dentro do forno, a ação de Maria é de empurrar para que aí ela possa se livrar da situação. Então, a pergunta de Maria, a afirmação dela ao dizer que não sabe entrar no forno, não entra pelo limite da tolice, como se tem na fala da bruxa, mas é mais por uma perspectiva de esperteza mesmo. Ela fala isso por observar diante daquela ação, diante daquele cenário, a possibilidade de escapar da situação. E é o que realmente acontece. Então, nós podemos observar que nas linhas desta narrativa, deste conto, nós observamos construções como libertou João, se abraçaram de felicidade. Ou seja, não foi João que libertou Maria. Foi a partir da ação, do pensamento e da esperteza de Maria que os dois eles conseguiram ser libertos. Tá? Sendo Maria a protagonista desse ideal de liberdade diante dessa situação. Bom, gente, e daí a gente vai ter agora, né? Chegamos finalmente no filme, e daí, nesse filme, nessa adaptação fílmica, a gente vai ter uma história, né, que aparentemente, pela sinopse, parece um pouco com o conto, né? Após serem expulsos de casa pela própria mãe, Maria e João vagam em busca de uma moradia. No caminho, encontram um casebre repleto de comidas que pertencem a uma velha moradora, a qual, ao longo da trama, demonstra ser algo a mais do que aparenta, tá? Então, gente, eu ia passar o trailer para vocês, mas por conta do tempo, eu vou depois colocar o link aí. Aí vocês dão uma olhadinha. E a gente vai falar sobre algumas mudanças que conseguimos observar na transição do conto para o filme, tá certo? E daí, logo de início, a gente observa, não sei se vocês conseguiram, né, ter essa atenção no nome, né, no título do conto, né, do filme, quer dizer. A gente vai ter no conto João e Maria, e no filme a gente vai ter o inverso, Maria e João, né, o conto das bruxas. E daí a gente vai conseguir observar que nessa adaptação, o nome, que inclusive é um nome bem conhecido aqui no Brasil, né, um nome que traz essa questão da simplicidade, né, um nome bem popular, ele vai ser invertido no título do filme pelo fato de que agora Maria ela é a protagonista. Então não há nem um meio termo, não há nenhuma equivalência entre ela e João. Ela é a protagonista, certo? Então, todas as questões, né, toda a história ela é narrada do ponto de vista de Maria. Claro, evidentemente que há uma cena ou outra em que aparece João, só a bruxa e por aí vai, mas garanto que a maioria das cenas são basicamente, né, vistas pela perspectiva da personagem feminina. Além disso, a gente vai conseguir observar também que os irmãos, eles são expulsos da casa da mãe, quer dizer, né? No conto original, o pai e a madrasta são aqueles que expulsam as crianças, enquanto aqui a mãe é a que expulsa. Então, logo aí no começo, a gente consegue observar esse laço materno sendo rompido. Então, a mãe, ela não possui uma empatia, um menor zelo com as crianças e as coloca para fora de casa. Maria, também, o terceiro ponto, ela é mais velha que João. Então, a gente já começa a ver essa mudança também. Enquanto no conto os dois têm a mesma idade, aqui Maria ela é adolescente, enquanto João é pequenininho. Eu acho que deve ter uns 8, 10 anos no máximo, tá? E daí essa mudança, né, apresentando ela mais velha, querendo ou não, também resgata a questão da maternidade, porque Maria ela passa a ser a protetora de João. E, além disso, também ela é aquela, né, que orienta, é aquela pessoa que é a racional da história. O filme também ele vai ganhar novas cenas para suprir, né, a curta história do conto de fadas. Então, enquanto o conto ele é uma história bem curta, bem objetiva, o filme ele precisa suprir, né, de alguma forma essa história que está acontecendo. O que é que eles fazem? Né? Eles pegam alguns traços que tem no conto, mas eles acrescentam cada vez mais, a cada cena que vai passando, vai acrescentando mais informação. Inclusive, o trajeto que as crianças estão na floresta até a casa da bruxa é um trajeto que acontece diversas coisas. Inclusive, eles param em uma outra casa que tem um homem. Então, acontecem diversas situações até chegar exatamente
a casa da bruxa, certo? Que, inclusive, não é feita de doces, né? Como nós conhecemos na história. E daí, a bruxa do filme também, ela vai possuir uma morte diferente, e Maria, ela também se descobre como bruxa. Então, eu acho que essa é a mudança mais brusca que deve ter no conto, né? Porque Maria, ela vai se descobrir como bruxa, e essa bruxa do filme, inclusive, ela auxilia Maria nessa descoberta de identidade dela. E daí a morte da bruxa é diferente, porque ao invés de ela ser jogada na fornalha, como de costume, a bruxa, ela é lançada, tá, contra a parede, né? Maria lança ela contra a parede com seus poderes, e daí a bruxa, ela fica verticalmente, né, pendurada, e uma fogueira, né, um fogo, queima ela por baixo. Inclusive, Maria, a gente não pôde, né, não observar uma clara referência à questão também da Inquisição, né, que as mulheres daquela determinada época eram queimadas que nem bruxa, e é exatamente como foi nessa cena. Então, a gente vai ter mulheres que eram inteligentes, mulheres que eram espertas, mulheres que curavam doenças, por exemplo, ou que liam, todas elas sendo consideradas bruxas só por fazer esse tipo de coisa. Então, elas eram queimadas, por exemplo. E daí, ao final, também, a gente conseguiu observar que os irmãos, eles vão se separar, tá certo? No conto original, eles não se separam, ficam juntinhos e voltam para casa. Nesse daqui, cada qual segue o seu caminho, inclusive Maria, ela vai em busca de um caminho de independência, tá certo? E de autorreconhecimento também. Se a gente for tirar Maria para poder falar apenas dela separadamente, a gente consegue observar que, número 1, ela é, né, a narradora, digamos assim, de sua própria história. Todas as perspectivas da história são contadas por Maria, né, sobre essa visão de Maria, tá, ao longo da história. E daí essa personagem feminina, como eu já falei para vocês, né, ela quebra paradigmas. Então, é uma personagem que ela vai se demonstrar, né, forte, crítica, racional, né? Ela assume esse papel de personagem que, na normalidade, né, tanto da literatura quanto do cinema, durante muitos anos, era uma normalidade da figura masculina. Então, a Maria, ela vai assumir esse papel de personagem forte e crítica, e, inclusive, ela é tão racional, mas tão racional, que ela vai, inclusive, subverter, né, essa figura aí masculina. Enquanto ela é racional, forte, inteligente, o irmão dela, por exemplo, ele é uma pessoa que é passiva, é submisso, não aceita qualquer coisa que o vem pela frente, né? Inclusive, tem até uma frase que a bruxa diz que uma mente pequena só acredita no que pode ver. Então, ela faz referência à mente, né, do irmão de Maria, né, João. A gente vê realmente que ele, como um personagem masculino, é um personagem, né, fraco e tudo mais. Então, a gente vê essa troca aí de papéis, digamos assim. Além disso, existem outros personagens masculinos, são poucos, mas que aparecem na trama. Inclusive, um deles, logo no início, ele, como é que dizer? Maria, ela faz uma entrevista para tentar receber um emprego dele, ser faxineira na casa desse senhor, e esse senhor assedia Maria, certo? Perguntando se ela ainda estava intacta, porque só assim ele contrataria ela. Então, Maria, como mulher, ela é colocada em posição de objeto, né, por conta de seu corpo, e ela assume de forma crítica, forte, ela recusa, né, esse emprego, mesmo passando por necessidades em casa, tá bom? Vai, Mari. Mari? Peraí, eu tava fechando aqui, porque tá passando o carro de som aqui com uma musiquinha política nada agradável, mas tudo bem. Vamos lá. Seguindo com a análise da personagem Maria, tá? A personagem fílmica, nós conseguimos observar também que ela é uma figura que foge até mesmo aos padrões estéticos femininos. Porque muitas vezes, quando nós... não, Clécio, queria eu. Se fosse, estava ótimo, eu deixaria a janela aberta aqui sem problema algum. Ó, é uma personagem que foge a esses padrões estéticos, tá certo? Femininos. Por quê? Porque quando nós muitas vezes pensamos no nome Maria, nós conseguimos atribuir esse nome a toda a questão de doçura, de maternidade, já indo por uma perspectiva até meio que interdisciplinar, porque Maria, mãe de Jesus, figura maternal, figura doce, figura pura, então nós conseguimos fazer rapidamente essa associação. No entanto, a partir dessa imagem, vocês já conseguem observar que Maria, ela foge aos padrões estéticos. Maria não é uma personagem que, por exemplo, tem cabelos longos, que é algo que pode ser atribuído a essa questão de feminilidade. Maria é uma personagem que se coloca à frente, porque ela acaba rompendo com esses ideais de submissão, de passividade. Tanto que em uma das falas da bruxa, a bruxa vai dizer que as mulheres sabem de tudo,
até mesmo de coisas que elas não querem saber. Ou seja, a isso já é atribuída uma capacidade intelectual gigantesca para a figura feminina. Então, a Maria da adaptação fílmica, ela é uma personagem aventureira, que ela se lança e assume o papel de chefe da família. Por quê? Porque ela tem um poder de voz, ela tem um poder discursivo sobre o irmão, tá? Porque o irmão, nós conseguimos observar, como Gabi já falou, é uma figura passiva, é uma figura que se deixa iludir por tudo aquilo que vê. Já Maria, não. Maria é uma mulher que ela busca traçar o seu próprio destino, tá? Tanto que a bruxa, em uma das falas, ela coloca muitas vezes a mulher como dona do destino, e é isso que Maria faz. Ao assumir esse papel de heroína, porque ela conserva, isso a gente não pode discordar, que ela conserva esses traços da mulher antiga e da mulher nova, porque ela se, como eu posso dizer, ela se prontifica a fazer os serviços domésticos da casa da bruxa, a varrer, a limpar e tudo mais. Mas, por outro lado, ela se coloca como autora da sua própria história, porque ela fala que ela vai escrever a própria história, ou seja, é a partir disso que nós conseguimos ver toda essa questão da independência ao que já é dado, ao que já é pré-estabelecido, tá? Então, a Maria, ela é uma figura que rompe com aqueles modelos tradicionais, que rompe até mesmo com aquela construção imagética que nós fazemos ao lermos o conto. Porque, como a Gabi colocou, no cinema a imagem já vem pronta. Não é isso? Então, nós nos deparamos com a imagem já construída. Na literatura, não. Nós vamos fazendo essas associações, essa construção mesmo mental, até mesmo da construção estética da personagem, tá? Então, quando nós nos deparamos com essa Maria, da adaptação fílmica, nós vemos que é uma personagem que ela quebra com esses paradigmas. Até mesmo porque ela tem essa questão de liberdade, de ter confiança em si. Porque no final do filme, cada um segue o seu destino. Maria, ela encaminha o irmão, coloca o irmão em um cavalo para que ele siga por um lado e ela segue por outro lado. Ou seja, escrevendo a sua própria história, se colocando ativamente como protagonista do seu destino. Tanto que, ao reconhecer essa sua capacidade, ao se auto-reconhecer, em uma das falas do filme, a Maria coloca que ela tem medo dela mesma, porque ela tem uma capacidade ilimitada. Então, ao se deparar com aquela ilimitação, ela acaba tendo o mesmo medo do que ela mesma ela pode fazer diante dessa infinitude de possibilidades e de capacidades que o protagonismo feminino ele pode assumir. Pode passar, Gabi. Gabi? Gabi? A imagem dela travou aqui. Eita. Deixa eu ver aqui. Foi a internet dela mesma. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a apresentação. Eu tenho aqui o material rapidinho, tá? Gente, enquanto o Mari está organizando aí, daqui a pouquinho a gente vai ter o segundo ateliê, tá certo? E aí, a minha sugestão, em função do tempo, é a gente abrir o debate ao final, para o segundo ateliê já seguir, depois da apresentação de Mari e Gabi, tá certo? Pode continuar, Mari. Ela avisou que a internet realmente caiu, mas eu tenho aqui o material, vou continuar, tá? Rapidinho. Tá, joia, Mari. Na última abordagem, basicamente... Acho que é aqui. Deixa eu ver. Pronto. Então, finalizando, todos estão visualizando aí a tela? Sim. Pronto. Então, finalizando essa perspectiva de análise da Maria enquanto protagonista feminina, toda essa questão de ativismo mesmo que nós observamos, nós, para finalizar, conseguimos observar alguns pontos assim que nos permitem, nos possibilitam uma discussão acerca do cinema, da literatura e da educação, tá? Então, para início de conversa, nós não podemos falar do cinema e esquecer que antes de ser cinema, isso é uma manifestação artística, é arte. E quando nós falamos de arte, automaticamente nós voltamos para o berço,
tá certo? Da arte, que aí é a Grécia, certo? Então, desde a Grécia, que a arte ela sempre esteve muito atrelada a essa ideia de educação. Grande exemplo disso nós conseguimos observar no capítulo do livro Paideia e a Formação do Homem Grego, que vai trazer Homero como educador. Então, nesta obra, Verne ele vai trazer que Homero, e com ele todos os grandes poetas da Grécia, deve ser considerado não como simples objeto da história formal da literatura, mas como o primeiro e maior criador e modelador da humanidade grega. Então, quando nós observamos essa palavra modelador da humanidade grega, nós já conseguimos atribuir à literatura um cunho meio que moralizante, um cunho doutrinador, tá? Uma manifestação que servia de base, que servia de referência para os costumes, para a moralidade, para o plano ético, tá? Então, continuando, nós vamos ter ainda em Verne, tá? Que os valores mais elevados, ele ganham em geral por meio da expressão artística significativo permanente e força emocional capaz de mover os homens. A arte tem um poder ilimitado de conversão espiritual. Então, enquanto acho que é Verne mesmo, ele fala isso em Paideia, nós vamos observar que Aristóteles, por exemplo, ele também se utiliza desse pensamento ao trazer o efeito catártico, que nada mais é do que a purificação das emoções. Ou seja, a arte ela possibilita essa purificação, essa libertação das emoções. Por isso que muitas vezes, quando nos deparamos com um filme, por exemplo, O Milagre da Cela 7, por exemplo, nós nos enchemos de emoções e a partir daquilo nós externalizamos aquilo que nós estamos sentindo. Tudo isso porque o cinema, enquanto manifestação artística, ele possibilita essa externalização das emoções, ele possibilita essa conversão espiritual, que é o que Aristóteles chama aí de efeito catártico, tá? Mas aí, após anos, depois de Aristóteles, nós ainda conseguimos observar essa ligação íntima entre a arte e a literatura, entre a arte e a educação, tá? Quando nós observamos, por exemplo, os jesuítas, quando chegam aqui, que vão tentar todo o processo de catequização utilizando poemas, utilizando hinos, ou seja, se utilizando da arte. O barroco, por exemplo, que vai se utilizar de toda a questão da arquitetura para mostrar a grandiosidade de Deus e a pequenez do homem, tá? Até mesmo em outras obras nós conseguimos observar essa perspectiva, tá? Então, seguindo, no artigo intitulado Cinema e Educação, o que pode o cinema? Freitas e Coutinho vêm refletir sobre o uso do cinema em prol da educação, porque é muito comum observarmos os professores levarem filmes, seja para consolidar um conteúdo histórico, um conteúdo filosófico, uma discussão mesmo temática, e o cinema, de fato, ele consegue propiciar isso no meio da educação. Por quê? Porque o uso do cinema, como Freitas e Coutinho defendem, ele se dá de modo geral para ensinar, para memorizar, para repetir, para explicitar, explicar, tornar claro, enfatizar, desde os conceitos, saberes, períodos históricos e movimentos artísticos, culturais e sociais, indo até um uso predominantemente disciplinador e normalizador, que foi o que Gabi falou lá no início da nossa apresentação, que durante, por exemplo, o nazismo, filmes eles eram utilizados de forma a instruir a população acerca daquele movimento histórico, tá? Então, nós conseguimos observar, de fato, que a sociedade, ao consumir essa manifestação artística, a sociedade ela é passiva ao receber aquilo e é também ativa ao criticar, ao questionar, ao colocar a sua opinião diante da recepção daquela manifestação artística, tá? Então, seguindo, nós vamos ver que ao colocar a imagem em movimento, tá? Ao fazer a imagem se movimentar, ao tornar essa imagem que antes era pensada na literatura visível aos olhos, tá? Sobre si mesma, o cinema ele nos força a pensar. E por que o cinema ele nos força a pensar? Porque ele tem um caráter problematizador da vida cotidiana. Porque muitas vezes aquelas situações que já são corriqueiras, que nós passamos assim, não damos mais tanta importância, elas conseguem ser refletidas e conseguem ser reavaliadas a partir do cinema. Ainda tomando como pressuposto e como ponto de partida a questão do Milagre da Cela 7, é possível observar naquele filme, quando nós assistimos, toda uma questão de injustiça social, de desigualdade social, e nós vivenciamos isso todos os dias. Mas quando nos deparamos com o filme,
o filme ele nos força a pensar ainda mais sobre aquela problemática que nós estamos imersos todos os dias. E considerando justamente o período que o filme foi lançado, que ele teve o seu ápice na Netflix, que foi justamente o período de pandemia, isso se tornou ainda mais pontual, tá certo? Então, sobre essa questão do uso problematizador da vida cotidiana a partir dessa relação cinema e educação, Freitas e Coutinho dizem que o compromisso inovidável com o presente, isto é, um poder do cinema em presentificar e exibir as formas e os modos de ser e de viver contemporâneos, o que, por se encontrarem identificados à própria existência dos sujeitos viventes, passam despercebidos ou são imperceptíveis. Ou seja, é aquela questão do que é corriqueiro em nosso cotidiano se tornar novo ao ser observado por uma perspectiva cinematográfica. Tudo isso considerando todos os aspectos que o cinema utiliza. O efeito visual, o efeito sonoro, que é o que Gabi, melhor do que eu, saber dizer nos termos cinematográficos, é chamado de sonoplastia. Não é sonoplastia, Gabi? Pronto. Então, pessoal, aqui vocês podem observar as nossas referências. Então, com isso, nós encerramos a nossa apresentação de hoje. Obrigada pela atenção. Parabéns, Mariane, parabéns, Gabriela, né? Excelente aí a reflexão. São excelentes as reflexões que vocês fazem nesse ateliê, né? Foram várias, não foi apenas uma. E aí eu destaco a questão aí que vocês apresentaram, a representação feminina, né? As conexões intersemióticas, essa multiplicidade de narrativas que vocês trazem para essa discussão, esse fechamento com essa inter-relação, literatura, educação, cinema, né? Bem importante, tá? Em função do tempo, eu vou deixar o debate, minha gente, para a gente abrir ao final da sessão de hoje, não é, Fabíola? Acho que é melhor, né? A gente faz esse. E aí, quem colocar alguma sugestão, alguma pergunta para esse primeiro ateliê, pode registrar aí no chat, que aí depois a gente vai estar fazendo a mediação. Fabíola e Fernanda, ao final, a gente faz uma síntese, não é melhor? Para a gente